que mudou a escala de trabalho de vocês, barreiristas. Né? Exatamente. Nós tínhamos aí que é a boa notícia, né? Nós tínhamos uma escala de trabalho que a partir de 2004 até 2010, final de 2010, era em torno de 24 horas por 96. Né? Trabalhava 24 horas. Trabalhava 24 horas e aí descansava, né, 96. Né? Era uma escala confortável, que satisfazia plenamente as necessidades dos trabalhadores, né? Tendo em vista que as barreiras, a maioria delas, elas são distantes das sedes dos municípios, né? Então nós temos colegas que fazem até 150 ou mais quilômetros para se deslocar do seu domicílio, da cidade onde mora, para ir até a barreira. Não dá para ir todo dia, né? Por isso a escala 24. Exatamente. 96 dá quantos? 5 dias? 4 dias? Dá 4 dias, né? Considerando o dia que sai, né? Então, como eu vinha dizendo, a gente teve essa escala até a final de 2010 e no início de 2011, aí por a questão de interpretação de leis trabalhistas, etc., e por outros motivos, a empresa, através de ato administrativo, unilateralmente, né? Não houve nenhuma consulta aos trabalhadores, e tampouco ao sindicato também, quer dizer, não foi consultado, ela simplesmente mudou essa escala para 12 por 48 e, em alguns casos, até 12 por 36. Né? Então, isso vinha causando ao trabalhador uma série de insatisfação, desconforto e transtorno, porque nessa escala de 12 por 36 ou 12 por 48, é muito mais cansativo, o custo do transporte duplica. Sim, duplica, exatamente, ou mais do que duplica, né? Mas a questão específica do trabalhador, veja bem, Silvio, né? Nessa escala, todo final de semana, 12 por 48, 12 por 36, todo final de semana o trabalhador está de serviço. Então ele acabou, ele não podia programar mais de festejar o aniversário de um filho. Não teria tempo com a família. Participar de uma formatura, quer dizer, convívio familiar muito prejudicado. E ter uma segunda fonte de renda também, né? Porque se o salário ainda... Até isso, né? Mas vamos deixar isso no questão econômica para o segundo capítulo. No segundo plano, né? Mas a questão mesmo é o convívio familiar, e a maioria dos nossos trabalhadores são jovens, né? São jovens aí na faixa dos 30 anos, ou até menos, né? Eu diria que a média de idade é mais ou menos nessa faixa. Eu estou num outro extremo, né? Mas eu acho que a média ficaria nessa faixa. Então são pessoas, são trabalhadores que estão construindo sua vida, construindo uma carreira profissional e construindo a vida. Então muitos deles estão estudando, né? Eu diria que até quase que uma maioria, eles continuam estudando, fazendo uma faculdade, né? Ou às vezes até fazendo uma especialização, né? E que nesse regime de escala também ficava prejudicada essa questão do estudo, né? A questão econômica que você citou, que você acabou de citar, também é uma coisa que afetava tanto o trabalhador quanto a empresa, porque a empresa, no mínimo, vinha gastando o dobro de combustível, né? E outras despesas, né? Porque para fazer 24 horas, né? Numa escala de 24, você faz uma viagem para ir e uma viagem para voltar. Né? Para fazer uma escala de 12, você faz 2 viagens para ir e 2 viagens para voltar. Duplica. Andando em estradas, em rodovias, em alguns casos, boas rodovias, mas com grande movimentação pelo horário, né? Normalmente à noite, né? Ou então em estradas do interior, estradas sem condição nenhuma, com pouca condição de trafegabilidade, né? Muitos trabalhadores, inclusive de moto, até por uma questão econômica, né? Eles se deslocavam para o local de serviço, para a barreira de moto, né? De ida e volta, né? Então você imagine dia de chuva, em estradas de difícil acesso,
difícil trafegabilidade, né? Enfim, correndo até um certo risco, né? Felizmente, né, a gente, o ano passado, conseguiu com que essa questão evoluísse, né? Com muita mobilização, né, Orly? Exatamente. Muita mobilização. Muita mobilização. Aqui, eu acho que tem que se registrar o seguinte: o sindicato nunca deixou de acreditar nessa luta, né? O Sindasp, como também os trabalhadores, sempre acreditaram que precisavam lutar para que esse direito que nós já tivemos até 2010 fosse restituído, né? E aí, né, de forma mais objetiva, a partir do ano passado, em função até de uma mobilização que os trabalhadores fizeram, né, junto com o apoio do sindicato, os trabalhadores fizeram uma mobilização, alguns trabalhadores até paralisaram alguns dias as atividades, né, e a gente viu, então, a partir daquele momento, que a empresa estava revendo, né, seus pontos de vista, né, e aí acabamos construindo um canal de negociação e que combinou com essa audiência do dia 27 no Ministério Público do Trabalho, que tinha sido solicitada pelo Sindasp, né, e onde lá então compareceram o Sindasp, uma comissão, né, como eu já disse antes, de trabalhadores, de representantes dos barreiristas, né, e a empresa, o Ministério Público e a empresa. E, felizmente, né, essa é boa notícia, como havia vontade e boa vontade de todas as partes, né, a gente conseguiu evoluir, né, havia a vontade dos trabalhadores, havia a vontade do sindicato, né, e havia também a vontade da empresa em satisfazer a todos. Em satisfazer, quer dizer, restabelecer essa escala, porque a empresa também vinha sentindo que essa escala 24 por praticada 48, de 12 por 48 por 36 era prejudicial para ela, quer dizer, o trabalhador não estava satisfeito, a produtividade, o custo não é a mesma, o custo era mais alto, né? E também houve, digamos assim, um entendimento do procurador do Ministério Público do Trabalho, Sandro Sardá, Dr. Sandro Sardá, que em outras ocasiões já tinha nos recebido e conversado, e ele foi sensível ao nosso problema, né? Então, a gente tem que deixar isso muito claro, que o procurador foi sensível ao nosso problema e ajudou a chegar a esse entendimento. Então, na sexta-feira, a gente saiu de lá com, digamos assim, com um pré-acordo definido, né? Onde já ficou decidido, já ficou determinado, né, que na medida do possível, a partir de segunda-feira, já as barreiras já podem retomar essa escala de 24 por 72 ou 24 por 96. Segunda-feira, início de fevereiro de 2016. Início de fevereiro. Logicamente que por uma questão de fazer ajustes e acertos, né, e isso é uma segurança, uma garantia que a direção da empresa queria e o sindicato entendeu e o Ministério Público do Trabalho referendou, foi então dado um prazo até o dia 15 de fevereiro para que efetivamente ela seja implantada. Mas não impede, como a gente já está sabendo, que alguns colegas já se reportaram, já entraram em contato com a gente, que em alguns locais já na segunda-feira eles começarão a adotar essa escala, né? E também o Dr. Sardá concedeu um prazo de 60 dias, né? Para adequação de todas as... Portanto, já marcou uma audiência para o dia 28 de março, né? Para que a empresa, juntamente, né, em parceria com o Sindasp, construa um documento consistente, né? Adeque situações, porque hoje nós temos, a empresa tem problema de pessoal, nós temos locais de trabalho, barreiras, que não tem um número de trabalhadores suficiente para fazer a escala 24 por 96. E como é que resolve? Então, hora extra? Aí pode até ser isso, né? Mas o que ficou determinado lá na audiência de quarta-feira é o seguinte: primeiro, onde for possível fazer 24 por 96, faz-se 24 por 96 de imediato. Onde for possível, onde não for possível isso, mas
sim, 24 por 72 faz de imediato 24 por 72. E existem umas poucas situações, né, talvez coisa de 8 ou 10 barreiras, que não tem o número de trabalhador suficiente até para fazer 24 por 72. Por exemplo, uma barreira que como nós chamamos de rechaço, né? Rechaço é uma localidade ou é um verbo? Isso? Não, o rechaço é uma barreira normalmente mais no interior, né? Onde é restringido o trânsito da maioria das cargas, né? Então não podem passar, por exemplo, animais suscetíveis à febre aftosa, né? Não pode passar produtos de origem animal, enfim, quer dizer, é uma barreira o seguinte, que ela está lá para cuidar, rechaçar esse tipo de carga quando vem, né? Então, o que pode passar lá? Pode passar soja, feijão, milho, né? Agro. Pode passar eventualmente até fruta e animais, por exemplo, só para dar um melhor entendimento, só poderiam passar equinos, né? Cavalos, né? Equinos, acininos, né? Cavalos e similares, né? Mas não pode passar ovelha, suíno, não pode passar galinha, não pode passar boi, né? Não pode, enfim, e nem produtos de origem animal, carne, por exemplo, né? Então, essas cargas aí que são suscetíveis à febre aftosa, elas só podem passar por barreiras que são as chamadas barreiras com permissão de ingresso, são as que compõem os corredores sanitários, porque ali existe uma estrutura para você fiscalizar determinada documentação, se existe e tal, né? Entende? Então, nessas são barreiras com permissão de ingresso, que é o tipo de, por exemplo, animais suscetíveis, bovinos, por exemplo. Você naturalmente que sabe que eles só podem passar por Santa Catarina, de outros estados, por esses corredores sanitários. Não é por qualquer rodovia. Não é só por esses corredores sanitários. Onde há fiscalização. Onde há barreira de permissão de ingresso e de saída, né? Por quê? Porque bovino de outros estados não pode vir para Santa Catarina, ficar em Santa Catarina. Aliás, você falou uma coisa bem importante, né, Orly? Graças a essas barreiras, ao trabalho dos barreiristas, que Santa Catarina, eu acho que é o único estado, né? O único estado. Livre da aftosa. Sem vacinação. Sem vacinação. Só no controle fitossanitário. Já há muitos anos, diga-se de passagem. Né? Então quer dizer que funciona. Evidentemente que existem outras ferramentas também, né? Que vem mantendo esse status. Mas a prevenção primária, né? Como em defesa sanitária é dito, né, é feita por essas barreiras, né? Então, está provado, né, que funciona. Normalmente, quando vem missões, né, estrangeiras ou de outros países para fiscalizar o nosso sistema de defesa agropecuária, um lugar que eles sempre vão é numa barreira sanitária. Eles vão aonde? Eles vão num frigorífico, né? Normalmente vão numa planta autorizada para exportar, né? Vão nos escritórios locais e sempre numa propriedade rural e sempre numa barreira sanitária. Por quê? Porque se eles vão numa barreira sanitária é porque eles julgam que aquela ferramenta ali de defesa sanitária é muito importante. Né? E o Ministério da Agricultura também, ele periodicamente, ou melhor dizendo, todos os anos, ele faz auditoria nas barreiras, tal, onde aponta o que está funcionando adequadamente. E o que pode ser melhorado. E o que pode ser melhorado e, eventualmente, até alguma coisa que não esteja a contento, que normalmente ocorre muito pouco. Olha, o ponteiro lá em cima está correndo, eu acho, mais rápido, Orly. Nossos 15 minutos já virou meia hora e faltam 5 minutos. E como é que fica a escala agora? Está voltando direto para os 24,96 ou vai ser um intermediário? Pois é como eu disse antes, né, Silvio? Onde for possível, tiver o número de pessoas suficiente para fazer 24 por 96, voltar como era, será 24 por 96. Então, vou te dar um exemplo prático. Né? Numa barreira de contenção, ou de rechaço, como eu disse antes, que tenha 5 trabalhadores, né, é possível fazer 24 por 96. Se tiver 4 trabalhadores, tem que ser 24 por 72. Se não tiver 4 trabalhadores, tiver só 3, como
tem alguns casos, poucos, mas existem, que só tem 3 trabalhadores. Aí eu imagino, inclusive foi a diretoria Sugeriu? nos deu a entender que passaria essa informação para as gerências regionais, para os gestores regionais, que procurem colocar um trabalhador, um técnico agrícola, ou um trabalhador mesmo da área administrativa e tal, para preencher o quadro, até ser possível a empresa admitir novos trabalhadores para as barreiras. Como que a empresa vai admitir? Ela tem que admitir através de um concurso público. Esse concurso público tem que ser autorizado pelo governo, né, pelo Conselho de Política Fazendária, enfim, pelo governo. Sim. Até o momento não tem nada autorizado, né? Então, lógico... Já se está um passo mais... Não, temos um passo. Eu acredito que a médio e a longo prazo, né, a pior das hipóteses no longo prazo, tudo se caminhará para que a gente... não digo todas, mas a grande maioria das barreiras possam fazer a escala 24/96 ou 24/72. Né? Concluindo, vamos dizer assim, eu acho que é uma boa notícia que a gente passa aqui para os trabalhadores, né, das barreiras principalmente, e aproveitamos a oportunidade também para parabenizá-los, né, porque isso se conseguiu também com o empenho deles. Né? 97% dos trabalhadores dessas 63 barreiras assinaram um documento dizendo que queriam a volta dessa escala. Entende? Então, é óbvio que essa vontade da grande maioria, né, tanto junto à empresa, o sindicato sempre quis, né, o Sindasp sempre quis, mas esses 97%, né, tiveram um peso junto à diretoria da empresa e também junto ao Ministério Público do Trabalho. Se nós chegássemos lá no Ministério Público do Trabalho dizendo assim, não, mas eu acho que mais de 50% querem. Não, nós chegamos lá e mostramos, tanto para a diretoria da empresa, a diretoria da empresa já recebeu esse documento, né? Esse documento também foi disponibilizado lá para o Ministério Público do Trabalho, onde efetivamente 97% querem se manifestar. Então, eu acho que é uma vitória de todos, né? E todos estão de parabéns, né? Parabéns vocês também, né? Diretores e o sindicato e os coordenadores fez o que foi possível. E o Sindasp continua de plantão, de prontidão, né? Para ajudar nesse processo aí de retorno à antiga escala de trabalho. Nós vamos acompanhar, né? Como o procurador do Ministério Público, doutor Sardá, né? Ele concedeu esse prazo, né, de 60 dias para que fosse feito todos os ajustes necessários, né, por parte da diretoria da empresa e juntamente com o sindicato, né, nós vamos estar presente, vamos contribuir naquilo que nos for solicitado e naquilo que for possível para construir esse documento para que no dia 28 de março nós possamos nessa audiência lá, sair de lá com um acordo oficial, né, e que seja objeto até, esperamos e temos essa expectativa, que venha fazer parte do novo ACT, né, 2016-2017. Garantir a escala do... Exatamente, ser colocada no ACT, no Acordo Coletivo de Trabalho. Orli Rogério Fernandes, barreirista, que trabalha na barreira zoofitossanitária do Capão Alto. Capão Alto, na região de Lages. Próximo a Lages. É um município, na BR-116, divisa com Vacaria. Nós estamos, o nosso local de trabalho lá é 300 metros da ponte sobre o Rio Pelotas, né, que do lado de cá é Santa Catarina e do lado de lá da ponte é o Rio Grande do Sul. Quantos quilômetros da sua casa dá isso? De Lages dá 60 quilômetros. Para ir trabalhar, 60 quilômetros. Então. Mas tem colegas que fazem uma distância 2 ou 3 vezes maior do que essa. Então, faziam, né? Quer dizer, continuam fazendo, né? Mas só que agora vão fazer menos vezes. Vão fazer a metade do que vinham fazendo. Metade de viagens. Olha, parabéns aos trabalhadores, né, que se uniram para essa conquista, ao sindicato que coordenou esse trabalho todo, ao procurador do Ministério Público do Trabalho, doutor Sandro Sardá, todo mundo de parabéns, né? Todo mundo. Principalmente o Orli Fernandes aqui, barreirista, lá de Lages,
coordenador estadual do Sindasp, liberado, né, para atuar na Delegacia Regional de Lages. Exatamente. Obrigado pela presença, Orly. Boa viagem de volta. Muito obrigado a você também, né, e continuamos aí na luta e à disposição dos trabalhadores. E agradecemos ao Sindasp, né, que é quem tem o Floripa em Foco do Sindasp, que vai ao ar toda terça-feira aqui na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sindasp, Delegacia Vale do Itajaí, na Rua Hercílio Luz 338 Itajaí, e Delegacia Oeste, na Avenida Getúlio Vargas 94S, Chapecó.